Olá, eu sou Jéssica Oliveira, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. E talvez você já me conheça, porque eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu falo sobre beleza, falo sobre produtos de cabelo, escova secadora, corte de cabelo. Eu ensino vocês a fazer cabelo lá também. E eu falo um pouquinho sobre maquiagem, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue lá. Eu vou deixar todos os links relacionados aqui na descrição do vídeo. Eu também tenho um canal de arte, onde eu compartilho com vocês um pouquinho de livros de colorir, coisas de papelaria, dentre outras coisas relacionado à arte, e chama Jessica Thinks Art. Eu vou deixar também o link para vocês. E eu vou resumir aqui um pouquinho para vocês sobre a minha história com livros e contar um pouquinho sobre por que eu resolvi criar este canal. Bom, eu decidi criar esse canal porque eu quero compartilhar com vocês o meu lado leitora, né? Para quem não me conhece, para quem gosta de conteúdo de livros, de literatura, enfim, de ler, eu decidi criar esse canal porque eu quero compartilhar com vocês. Eu sempre quis falar sobre livros, eu tenho essa carência de falar sobre livros porque eu não conheço muitas pessoas que gostam tanto de livros a ponto de ficar falando, compartilhando, fazendo resenha de livros. Vale a pena, não vale a pena? Qual que é o meu ponto de vista? Qual que é o meu ponto de vista sobre o livro, sobre a história? A minha história com livros, ela é meio complicada porque eu vim de uma família muito pobre. Eu tive a minha primeira, assim, o meu primeiro contato que eu lembro que eu tive com livros foi na escola, né? Com 6 anos de idade, eu fui pra escola, comecei a estudar e tive ali meu primeiro contato com livros. Então, eu queria compartilhar com vocês esse meu lado meu lado leitora mesmo, né? Como recentemente eu tenho comprado muitos livros, eu tenho lido mais livros, isso tem aflorado mais o meu lado leitora, digamos assim, porque eu tenho 32 anos, tá? E eu já tive várias idas e vindas na minha vida com o livro, principalmente, né? Porque eu passei dos meus 6 anos de idade até meus 16 anos da escola, né? Então, da primeira série até a 8ª série, depois o primeiro, segundo e terceiro ano. E, gente, como eu disse pra vocês, eu vou resumir um pouquinho aqui, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre essa minha trajetória com a leitura, com os livros, e aí eu vou dar mais detalhes, tá? Mas basicamente, meu primeiro contato com os livros realmente foi assim que eu me lembre, né? As lembranças que eu tenho foi na escola. Até hoje eu lembro quando eu fui na biblioteca pela primeira vez e eu vi, caraca, uma sala só de livros. Meu Deus, que legal! E eu lembro quando a professora começou a pedir pegar livros para ler, né? Então, assim, obviamente você não entra na escola sabendo ler. Muitas crianças não entram na escola sabendo ler. Então, essa mudança, né, de você começar a aprender a ler e pegar livros e tentar ler, ela falava que você tem que marcar as palavras que você não sabe, que você não entende, para depois você pesquisar no dicionário e tal. E quando eu peguei o meu primeiro livro, assim, para ler sozinha, depois que eu já sabia ler, né, foi muito legal. Então, assim, eu gostava muito de livros, mas eu não tinha condições financeiras, né, para poder comprar livros, por exemplo. Então, o acesso de livros que eu tinha realmente era somente na escola. E aí teve uma época também que eles deixavam pegar o livro e levar para casa. Isso era muito bom, era sensacional. Mas aí chegou uma época da minha vida que eu, né, tipo, adolescente, tudo mais, enfim, não tinha incentivos, troquei de professor, a gente vai crescendo, a gente vai trocando de professores. Eu não tinha muito incentivo dos professores, então eu lia o que eu tinha que ler ali de português, de ciência, de história. Eu fazia o que tinha que ser feito, né? Eu nunca fui uma CDF. Eu fazia o que tinha que ser feito, eu lia o que tinha que ser lido, mas eu não pegava muitos livros aleatórios de história, né? De romance, de drama, seja lá o que for, pra ler. Mas eu tenho uma lembrança que um dos primeiros livros, assim, tirando aqueles livros mais bobinhos de criança, Sítio do Pica-Pau Amarelo, essas coisas assim, Monteiro Lobato, sabe? Eu lembro que eu li um livro que chama O Perfume, se eu não me engano, ou Perfume, que depois de muito tempo eu vi o filme desse livro e eu falei, caraca, eu lembro dessa história. E eu assistia o filme e eu
falava, gente, eu nunca assisti esse filme, mas eu lembro dessa história. E aí eu me toquei que foi um dos primeiros livros, assim, que me impactou, foi o Perfume, porque é uma história de um homem que ele mata as mulheres pra fazer perfume do cheiro do corpo. Então, eu nem sei se eu posso estar falando essas palavras aqui no YouTube, se o YouTube bloquear o meu vídeo. Então eu lembro desse livro, esse livro me impactou muito e tal, mas aí minha vida foi né, indo pra frente ali, adolescência e tal, eu me dei uma desligada da leitura, assim. Depois de que eu me formei no ensino médio, eu também fui tentar fazer alguns cursos e tal, depois faculdade, enfim, gente, é uma vida corrida, uma vida que você não tem muito tempo de ler, né, você lê o que precisa ser estudado pra faculdade, pro curso, e então eu me perdi um pouco, assim, nessa questão de ler livros, de ter o prazer de pegar um livro e ler, e como eu disse pra vocês, eu sempre fui muito pobre, então eu não tinha dinheiro pra comprar livros, né, e a gente sabe, desde que o mundo é mundo, que livros não é tão acessível assim, né. Então, gente, eu me mudei depois, né, de um tempo, eu me mudei pra São Paulo, porque o meu marido, na época, né, era meu namorado, a gente tava namorando já há um bom tempo, e a gente foi morar em São Paulo. Ele recebeu uma proposta de emprego. Chegando lá, nesse primeiro semestre, eu tinha trancado a minha faculdade em Minas Gerais, e aí, nesse primeiro semestre, eu tava pensando o que eu ia fazer, se eu ia voltar a estudar, o que eu ia fazer da minha vida, procurando casa pra alugar, e nós estávamos na casa desse amigo de trabalho do meu marido. E ele me emprestou um livro que chama O Inferno, de Dan Brown. Gente, eu fiquei apaixonada pelo livro, pela a forma do livro, a forma que foi escrita, pelo personagem que é o Robert Landon, não sei. E eu fiquei apaixonada, tanto que depois eu comprei o Símbolo Perdido, Da Vinci, Código Da Vinci. Eu comprei mais 3 livros, se eu não me engano, e aí eu quero comprar os outros deles ainda. Inclusive, eu acho que tem 1 livro ou 2 livros pra lançar, do Dan Brown. São livros que está na minha lista de desejo, inclusive. Eu tenho uma lista de desejos que eu fiz na Amazon, porque sempre tem promoção. E eu vou deixar essa lista aqui pra vocês verem quais livros estão na minha lista de desejos, tá? E aí tem uma lista dos livros que eu já comprei e já li, e tem uma lista de livros que eu comprei e ainda não li. Pra quem não sabe, né, eu não comentei, se você tá chegando aqui nesse vídeo através desse vídeo mesmo, atualmente eu moro na Holanda, então às vezes eu compro livros pra ler no Kindle, e às vezes eu compro livros físicos, porque o meu inglês não é muito bom, inclusive eu comprei o livro, que é o Pequeno Príncipe, em inglês, pra eu me dar uma forçada, assim, pra melhorar o meu inglês, mas eu tô lendo esse livro aqui, que é As Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro que foi muito denso, assim, no começo pra eu ler, eu achei um pouco mais difícil, mas agora que eu tô no capítulo 8 ou 9, se eu não me engano, eu tô gostando muito mais, mas eu não tenho tanto tempo pra ler, né? Então eu leio mais final de semana, às vezes no meio da semana eu consigo ler mais. E às vezes também, gente, eu sento e leio muito de uma vez só, e depois eu fico 3, 4 dias sem ler, porque eu não tenho muito tempo. A vida adulta é uma benção. Então, eu não tenho tanto tempo pra ler, porque eu já queria ter terminado esse, porque eu tenho vários outros livros na minha lista. Tem um livro no Kindle que eu também tô lendo, que é um livro... Ai, gente, meu Kindle tá arranhado. Ainda bem que eu comprei uma capinha. A borrachinha dele tá saindo. Meu Deus! Então, eu vou fazer um outro vídeo falando um pouquinho da minha trajetória com a literatura, né, com os livros, e também depois eu vou fazer um vídeo falando, um reviewzinho, assim, do Kindle, desse Kindle meu. Se eu não me engano, esse daqui é a geração 10, tá? Eu comprei ele em 2019, 2020, não lembro exatamente, mas no vídeo eu conto pra vocês certinho. Então, gente, eu me apaixonei por esse livro de Dan Brown, e eu já li, né, já li outros livros dele depois desse livro Inferno, que foi o primeiro, e nem é a sequência, né, dos livros, na verdade. Mas eu peguei emprestado, li, amei, depois eu me mudei dessa casa que eu estava, continuei fazendo a faculdade de Engenharia Civil, e depois eu voltei para Minas Gerais. E quando faculdade de Engenharia, volta para Minas Gerais, continuo fazendo faculdade, eu não tinha muito tempo, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar de outras coisas, eu tinha que estudar, né, porque quem já fez faculdade de Engenharia Civil sabe que tem muitas matérias de química, física, não sei o que, estatística. Meu Deus, é uma loucura. Como eu disse, eu não sou CDF, né? Eu sou esforçada. Então, gente, era muita coisa pra fazer. Eu não tinha tempo pra ler livro, e eu nem penso nessa época. A minha conexão com
com a leitura, tava, nossa, esquecida, tava dentro do baú, dentro do porão. Então, recentemente, né, na verdade, na época da pandemia, eu comecei a comprar uns livros para ler. Inclusive, eu vou comentar com vocês sobre esses livros que eu li na pandemia. Agora, morando na Holanda, né, eu compro mais livros no Kindle. Eu compro agora, eu também tô comprando, aproveitei várias promoções da Amazon para comprar livros na promoção que vão chegar lá no Brasil. Então, quando eu for pro Brasil, eu trago alguns para eu ler. E eu tô pensando também a longo prazo. E aí eu falei, cara, eu tô comprando tanto livro, por que eu não criei um canal para falar sobre livros? E aí tem vários livros que eu já li, tem alguns livros que eu quero reler, e eu quero vir aqui trazer, comentar com vocês sobre o livro, o que eu achei de cada livro. Basicamente é isso, era para ser um vídeo curtinho, dando uma boas-vindas, leitores, ao meu novo canal, um canal onde você vai ver um outro lado da Jéssica. Se você já me conhece por vídeo de cabelo, por vídeo de corte de cabelo, de resenha de produto, você vai ver um outro lado da Jéssica, falando sobre livros, uma coisa mais bate-papo entre amigos, sabe? É isso que eu quero que esse canal seja, eu quero compartilhar com vocês, aprender com vocês também, e quando a gente coloca algo para ser compartilhado, a gente acaba aprendendo, né? A gente acaba descobrindo outras coisas, outros autores, esse bate-papo de livros. Nossa, eu li aquele livro, eu gostei bastante. Nossa, eu li, eu não gostei, eu achei assim chato. Por exemplo, esse livro aqui, várias amigas minhas falaram que não conseguiram passar do segundo capítulo. Algumas pararam no quinto. Outras, sabe, fica ali parada, não consegue ler. Eu já estou, ó, deixa eu ver aqui. Qual capítulo? Ai, eu estou na página 266. Deixa eu conferir aqui pra vocês. 266. Eu estou no capítulo 8. Quem não leu, eu vou vir comentar quando eu terminar de ler ele. Mas é isso, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal de livros. Eu espero que esse canal seja um canal onde nós possamos compartilhar as nossas ideias, as nossas críticas sobre os livros. Então é isso, não se esqueça aqui de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e até o próximo vídeo.